E aí, Musão, para onde nós vamos hoje? Nós vamos para o Tour Macabro E por que vamos? para ver se dá medo de verdade esse rolê por São Paulo nos pontos mais macabros e esquisitos da cidade. Bora lá ver. Simbora! Tchau. A gente acabou de chegar aqui no ponto de encontro do Tour Macabro. Eles marcam o ponto de encontro em frente ao bar Higienópolis, que fica aqui bem atrás do Cemitério da Consolação. Aí a gente chegou por aqui, tinha uma hostess ali pegando os nomes das pessoas e dando a pulseirinha para quem fez a reserva. Então agora a gente vai esperar para saber como é que é e a gente tá torcendo para poder filmar pelo menos um pedacinho do tour para mostrar para vocês e a gente vai voltando para contar mais. Começa bem, né? Bem atrás do cemitério. É, o ponto já O é bem clima, propício. o clima é bacana. Tomara que seja bem legal. Vamos lá. A gente tá indo pro embarque aqui no ônibus agora. Rola uma filinha, o ônibus parece que vai estar bem cheio. E aí eles organizam que na pulseirinha que eles entregam já tem o número do seu banco. Então é bom que pelo menos tá organizadinho. Vamos lá. Essa foi a risada maligna do Davidson. Ó, temos um moço entregando um pirulito macabro, aparentemente, aqui. Bem-vindos, bom passeio. Obrigada. Gostei. Olá! Olá! Isso. É um celular. Olha. Muito bem. E há fatos verídicos de São Paulo, com escalas em monumentos do centro velho da cidade. A duração do nosso passeio será de aproximadamente 2 horas e nós faremos uma breve descida no Beco dos Aflitos, no bairro da Liberdade. Você queria que fosse no shopping? É proibido circular no corredor. Somente se você estiver com a bexiga estourando, quase pingando de vontade de ir ao toalete. Que fica ao fundo. Sim. Eu sou feio. Mantenha o encosto de sua poltrona bem próximo de você. Esse encosto irá acompanhá-lo mesmo depois desse passeio. Nosso Haunted Bus não possui saídas de emergência. Nem no piso, nem no teto, nem em lugar algum. Porque na hora da emergência, a melhor parte é não poder escapar. Então a gente deu uma descidinha aqui do ônibus, a gente tá no Beco dos Aflitos, na Liberdade. O guia vai vir aqui falar desse lugar pra gente. E aí, mozão, tá curtindo? Show de bola. Vamos ver, e aí agora eu vou ter que parar de filmar, porque a gente não pode ficar filmando o guia enquanto ele dá todas as explicações. Só pra contar um pouquinho pra vocês mesmo o que tá acontecendo. Por 200 anos, tudo já foi retirado. Mas aqui, dessa capela, nasceu um cemitério de São Paulo. Que tinha as pessoas que não eram ricas. As pessoas que eram enterradas de forma anônima. As pessoas que eram decapitadas ou enforcadas. Saímos agora do Tour Macabro, acabamos o passeio. É bem legal, tem bastante coisa bem diferente. É um passeio que acontece todo de ônibus, assim, pelo centro de São Paulo. A gente passa pelo centro antigo ali, por alguns pontos principais. E aí tem o guia que vai contando um pouco da história, das histórias macabras dos lugares pra gente. A única descida do ônibus que a gente faz é ali no Beco dos Aflitos, na Liberdade, que aí a gente vai andando até o final do beco, até a Capela dos Aflitos ali. E aí ele fica, sei lá, uns 10 minutos dele contando a história do lugar também. E é isso, ele vai parando em alguns pontos ao longo do percurso, a gente para dentro do ônibus mesmo para ele contar um pouco mais sobre a história do lugar. E aí, museu, o que você tem para dizer? É bem legal, é diferente. Para quem mora em São Paulo, para quem vem de outra cidade, tiver um tempinho, é bacana.
de conhecer um pouco mais da história, a forma como ele fala dos acontecimentos, explica dos locais em que a gente para lá, é bem bacana, é bem... O jeito dele falar, assim, é muito, Sim. muito interessante. Ele tem toda uma maquiagem, uma produção e tal, bem O guia é uma bacana. atração à O parte, guia é né? uma atração à parte. Tem algumas coisas bem bacanas, ricas em histórias. Aquela casa da Yaya, né? Muito É que a gente não bacana. conhecia, a gente nunca tinha ouvido falar assim da casa de Yaya. É, tem bastante coisa, a gente conhece bastante coisa de história mesmo do centro que a gente não sabia. Muita gente não sabe, por exemplo, do porquê o bairro da Liberdade, a região da Liberdade ali ter esse nome, que é por conta de uma pessoa que estava sendo enforcada, um soldado que ia ser enforcado e a corda arrebentou e aí o povo gritava pedindo pela liberdade dele. É bem interessante mesmo, tem muita coisa muito legal que a gente aprende da história do lugar. E além dessas histórias mais macabras e pesadas, digamos assim, ele traz um pouquinho de história mesmo. Conta, por exemplo, da história da construção do Teatro Municipal. A gente passou dos pontos, a gente sai de trás do Cemitério da Consolação, que foi o ponto de encontro. Aí a Passa gente pelo edifício Joelma, que passa pelo Joelma. teve um incêndio, né? Isso, e aí ele conta bastante coisa do Joelma também, e tem uma televisãozinha dentro do ônibus que vai passando cenas de acordo com o que ele está contando. Então a gente passa pelo Joelma, aí a gente passou na casa de Yaya, Isso. que a gente não conhecia Passou no também. teatro. Passamos no Teatro Municipal, aí ele conta tanto a história do teatro como a história do Vale do Anhangabaú e do Viaduto do Chá. Ali, a Câmara dos Vereadores, ali no centro de São Paulo, Isso. que é quase em frente ao Joelma. Aí ele conta um pouco também dali. Onde mais a gente A passa? gente foi pro lado do Largo São Francisco, né? Isso, passamos ali no Largo São Francisco também. Pátio Colégio. Pátio do Colégio, Edifício Martinelli. O tour finalizou ali no edifício Martinelli. E aí a gente passou por aquele teatro onde morreu a Cacilda Becker. Que foi logo em seguida da casa de Yaya. Aí tem um teatro, não vou lembrar o nome agora de onde morreu a Cacilda Becker, e teve aquele outro teatro que pegou fogo mais recentemente, que a gente passou também na fachada dele, que estava em reforma, lembra? Teatro Cultural, né? Alguma coisa cultural, o nome. Teatro Cultural de São Paulo, alguma coisa assim. Mas a gente deixa na descrição do vídeo. Na descrição do vídeo vai ter, a gente pesquisa e coloca todos os pontos por onde a gente passou. Enfim, é um passeio muito diferente, assim, muito, muito diferente, que quem mora aqui em São Paulo, às vezes a gente até peca de não conhecer os pontos turísticos da cidade, mas com esse outro olhar ainda é mais raro, né? E então é um passeio bem diferente de tudo que a gente costuma fazer pela cidade mesmo. Vale a pena. Uma dica para quem for fechar, enfim, a gente vai deixar o contato, o nome da empresa, tudo aqui na descrição do vídeo também. Mas a gente meio que deu uma sorte, porque eu já tinha falado com o cara que a gente queria fazer o passeio, eu ia reservar com ele, e aí eu tinha deixado para fazer a reserva para um mês seguinte. Só que como eu já estava em contato com ele, rolou uma sexta-feira 13 nesse intervalo. E aí ele estava dando um desconto de 50% para quem fechasse naquele dia da sexta-feira 13. Então a gente pagou metade do valor. Talvez, dependendo do período aí que você for fazer o passeio também, que você queira fazer, vale a pena ver se tem uma sexta-feira 13 perto ali, porque você pode conseguir também esse desconto. Não sei se é uma ação que ele faz sempre, mas que ele talvez você consiga isso também. E aí a gente estava falando também dos pontos não tão legais do passeio, que assim, poderiam ser um pouco melhores, né, amor? Alguns locais que a gente passa, ele talvez poderia aprofundar um pouco mais na história, contar um pouco mais. Fica um pouquinho ali alguma um pouco coisa raso, né? meio não entra muito em detalhes, então fica um pouco pra gente que é daqui, conhece um pouco mais, até acaba aceitando, mas para quem vem de fora que nunca veio, o Teatro Municipal foi um exemplo, ele deu pouquíssimo, falou um pouquíssimo, assim. Sim. Talvez seja porque o ônibus não pôde passar na frente do Teatro Municipal. A gente percebeu que teve uma mudança de percurso, assim, quando o motorista estava indo, aparentemente estava rolando um evento no Teatro Municipal, e aí ele teve que virar para o lado contrário. Então, talvez ele tivesse contado mais sobre a história do teatro nesse momento que o ônibus passaria ali na frente dele, e aí não rolou. A gente acabou passando só pela lateral e pela parte de trás. Isso.
Mas, enfim, a gente sentiu que dava para aprofundar um pouco mais, contar um pouquinho mais, E assim, tinha de tempo para detalhes. isso, né? Tinha tempo para isso. Uma coisa bem curiosa que rola durante, ele entrevista uma pessoa por telefone, Um especialista em alguma área específica, né? que tem a ver com morte em geral. Então, ele falou que em cada passeio que ele faz, ele conversa com uma pessoa diferente. Hoje, por exemplo, ele entrevistou um papiloscopista que falou direto lá da Bahia, acho que era de Ilhéus, né? Que o rapaz Isso, falou que tava. E contando um pouco da história dele, do dia a dia mesmo, como é que é a profissão dele, de identificação de corpos, identificação de assassinos, pessoas que cometem crimes, enfim. Isso é bem legal, assim, é um pouquinho de distração, porque às vezes entre um trecho e outro, não tem nada para ele mostrar no tour, né? Então, isso aí ajuda um pouco na distração também. E ele traz umas informações extras, umas pesquisas. Enfim, é um passeio que eu acho que super vale a pena para quem quer ter um outro olhar sobre a cidade de São Paulo, ver de um outro ponto de vista. Acho que super vale a pena e ainda abre um pouco a mente da gente também para querer conhecer novos lugares. Enfim, teremos muitos porque vamos inspirados nesse passeio de hoje. E sobre uma nota geral para o passeio, que notas daremos? Eu dou uma nota 8. Nós entramos num consenso aqui e demos nota 8 para o passeio, pelo conjunto todo. O não dá para dividir muito, porque é um passeio, pacote, né? Então, a apresentação do guia é sensacional, ele é simpático, é extrovertido, ele conta muito bem as histórias, tem uma produção toda viva nele ali que é muito bacana e é um conhecedor. Sim, desculpa te cortar. Quem não seguir a gente no Instagram, ou se você seguir e não viu, dá uma olhada nos stories, porque a gente fez uns stories, dá pra vocês verem bem essa carinha dele e a entonação de voz dele contando as histórias, que é super legal. Ele se apresenta como um fantasma. Então dá uma olhada, a gente tá salvando os stories no destaque. Esses desse passeio de hoje, do Tour Macabro, tá salvo na categoria ali, nos destaques dos stories como passeios. Então lá dentro vocês conseguem ver isso. Isso. Não, mas aí complementando é isso, o conjunto inteiro é muito bom. Eles servem água, clube social e uma paçoquinha para vocês, para todos os integrantes aí, os participantes do passeio. Então eu dou uma nota 8. Nós damos uma nota 8, né? É isso aí. Acho mais que alguma isso. coisa? É isso? Então é isso, gente. Obrigada mais uma vez por assistir o vídeo. Não esquece de se inscrever no canal, dar like no vídeo, ativar notificações, seguir a gente no Instagram, @porquevamos, ver as nossas recomendações do TripAdvisor também. Foi tudo. Foi tudo. Beijo. Até Tchau. mais.